Bem, agora retomando as nossas atividades do Fórum de Cooperação Técnica Internacional, doação de leite humano, lições aprendidas durante a pandemia de Covid, o que podemos fazer a mais? Daremos início ao painel Amamentação, doação de leite humano e vacinação contra a Covid, experiências do mundo. Antes de chamar nossos convidados, gostaria de informar que, ao final desse painel, teremos um tempo de discussão e, por isso, solicito às pessoas que estão conectadas pelo YouTube ou aqui pelo Zoom que façam suas perguntas pelo chat, para que sejam trazidas para debate ao final das palavras dos nossos convidados. Então, nesse momento, convido a abrirem as câmeras o diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, DAPS, professor doutor Antônio Rodrigues Braga Neto, a presidente da Associação Espanhola de Bancos de Leite Humano, a doutora Nádia Garcia Lara, a cofundadora da Associação Europeia de Bancos de Leite Humano, doutora Gillian Weaver, o representante do Instituto de Saúde da Mulher e da Criança, doutor Sitaraman Siddhasivan, a pesquisadora da Escola de Enfermagem da Universidade de Dublin, doutora Tânia Cassidy, e a diretora do Banco de Leite Humano de Israel, doutora Sharon Brandesburg Zabari. Iniciando o nosso painel, passo a palavra para o professor doutor Antônio Braga Neto. Boa tarde a todos e todas. Que as minhas primeiras palavras sejam para agradecer o honroso convite feito pelo meu amigo Dr. João Aprígio para estar com vocês nesse Fórum de Cooperação Técnica Internacional sobre doação de leite humano, que lições aprendemos durante a pandemia e o que podemos fazer a mais. Gostaria de pedir à organização licença para poder compartilhar uma breve apresentação que eu tenho para fazer. Eu queria dizer que estou muito honrado de estar com vocês aqui, representando o secretário Rafael Câmara, que é o secretário da Atenção Primária à Saúde da gestão do nosso ministro Queiroz, que estará ao final do evento fazendo o lançamento nacional da campanha de doação de leite humano. Queria agradecer também a Janine, que é a coordenadora da saúde da criança e do aleitamento materno, do DAPS, que com sua equipe técnica ajudou a pensar essa apresentação. Vivemos o maior desafio sanitário do mundo com a pandemia de Covid-19. Desde que essa doença chegou ao Brasil, logo o Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas e o próprio Ministério da Saúde preocuparam-se com os cuidados ligados ao nascimento e ao próprio aleitamento materno. Eu vou centrar essa apresentação em alguns elementos factuais de uma timeline Brasil, de como se articulou a gestão do governo federal com a promoção do aleitamento materno durante a vigência da pandemia de Covid. E aqui lembro, no marco inicial, que em 3 de fevereiro de 2020, a nova infecção pelo coronavírus foi declarada uma emergência em saúde pública de importância nacional. Um mês depois, o DAPS já emite uma nota técnica em conjunto com a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Instituto de Medicina Integrada professor Fernando Figueiredo, Instituto de Saúde de São Paulo, a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras e a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, dizendo que era seguro a amamentação mesmo durante a pandemia de Covid. Uma semana depois, nós temos a nota técnica número 5, que apresenta as condutas para a realização da doação de leite materno aos bancos de leite humano no contexto da Covid-19. Isso é interessante,
porque só doa leite à mulher que amamenta. Por isso, uma nota de 18 de março apoiando o aleitamento materno, incentivando que nossas puérperas tornem-se nutrizes e, uma vez amamentando, que elas possam, num ato solidário, ter a segurança de doar o leite materno aos bancos de leite humano. Em 3 de abril, uma nota técnica apresenta os cuidados à saúde do recém-nascido no contexto da infecção pelo coronavírus. Então, uma nota fortemente pensada junto à Sociedade Brasileira de Pediatria e outras instituições ligadas à saúde da criança no Brasil e à academia, mostrando um conjunto de boas práticas que deveria apoiar o aleitamento materno, dentre os quais eu saliento o contato pele a pele no bebezinho que nasce com boas condições de vitalidade, o clampeamento oportuno do cordão, o aleitamento materno incentivado, começando na primeira meia hora, 1 hora de vida, mesmo durante a pandemia. E isso foi fundamental para garantir que o binômio materno-perinatal não fosse separado. Fundamental para garantir o aleitamento materno iniciando precocemente. Fundamental para garantir as boas práticas de parto e nascimento aplicados mesmo no contexto da pandemia de Covid. No dia 3 de agosto, foi lançada uma nota técnica onde nós apresentamos perguntas frequentes sobre a amamentação e Covid-19, adaptado de um documento da Organização Mundial da Saúde. E fundamental dizer que, em 3 de agosto, houve uma atualização das notas técnicas do Ministério da Saúde, enfatizando o aleitamento materno e a doação de leite humano. Nesse mesmo mês de agosto, o DAPS, SAPS, apresenta um manual de recomendações para assistência gestante e puérpera frente à pandemia de Covid. Nesse manual encontram expressas as orientações para o aleitamento materno, e aí incentivando a higiene das mãos, o uso de máscara, a manutenção do contato dessa gestante com o seu bebezinho, isso mesmo nos casos de nutrizes que tenham síndrome gripal, as quais, mantendo uma distância segura do bebezinho, poderia amamentá-lo sob livre demanda, sob uso de máscara e boa higiene das mãos, minimizando qualquer chance de transmissão durante o ato de amamentar. Nesse mesmo mês de agosto, nós apresentamos à sociedade brasileira a prevalência do aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de 6 meses, segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI, mostrando uma robusta e sustentada amamentação exclusiva, ao menos durante os 6 meses em nosso país. E não seria a pandemia que representaria um retrocesso nesse direito garantido aos nossos brasileirinhos e brasileirinhas, da mesma forma que apoiamos as nossas nutrizes a amamentar os seus bebezinhos. Queria trazer também, na nossa timeline Brasil, uma nota técnica de 11 de março de 2021, recomendando a administração de vacinas contra a Covid em gestantes, puérperas e lactantes. E em abril de 2021, gestantes e puérperas e lactantes são inseridas como grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19, junto ao Programa Nacional de Imunização, que nesse momento vacina as mulheres que amamentam, caso elas possuam algum risco clínico identificado e especificado no Programa Nacional de Imunização. Nem só de portarias ou recomendações vive o apoio do Ministério da Saúde às mulheres que desejam amamentar em tempos de Covid. Trouxe aqui 3 portarias
que somam mais de 750 milhões de reais, que apoiam gestantes, puérperas, nutrizes, a poder ter garantidos os seus direitos e a sua saúde, entre os quais o de amamentar. Uma portaria que fornece condições para a renovação da estrutura das maternidades, com compras de equipamentos, de materiais, são fundamentais para o estabelecimento de boas práticas e, com isso, criamos um ambiente ideal para que a vacinação, o aleitamento ocorra de uma forma segura e exitosa. Eu queria salientar, já me encaminhando para o final da minha apresentação, um investimento nos bancos de leite humano de mais de 10 milhões de reais, com o qual conseguimos renovar os equipamentos de 81 bancos de leite humano no Brasil, como uma clara iniciativa que mostra a importância que essa gestão do Ministério da Saúde, do DAPS, da COCAM, vê a doação de leite humano. Por fim, exará as recomendações brasileiras principais ligadas ao aleitamento. O Ministério da Saúde do Brasil recomenda que a amamentação seja mantida nos casos de infecção pelo Covid, desde que a mulher deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas, higienizando suas mãos e utilizando máscaras. Caso a mulher não se sinta segura em amamentar enquanto estiver com o coronavírus, recomenda-se que seu leite seja retirado e ofertado à criança em copinhos ou xícara, porque a transmissão pelo leite é desprezível com o coronavírus. Apenas mulheres saudáveis podem doar leite materno, uma vez que é contraindicado a doação em mulheres com síndrome gripal, uma infecção respiratória ou um caso confirmado de Covid. Essa contraindicação se estende a mulheres que têm contatos domiciliares com caso gripal ou confirmados de Covid. As normas técnicas disponíveis para ordenha, coleta, processamento e controle de qualidade são suficientes para garantir a segurança biológica dos profissionais do produto, uma vez que a pasteurização torna esse leite seguro de ser manuseado e ofertado, sem que tenha havido qualquer acréscimo de novas etapas no processamento e coleta do leite. A vacina ela deve ser oferecida a gestantes, puérperas e lactantes, conforme a ordem dos grupos prioritários, elencados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina, que nesse momento vacina as nossas nutrizes, as nossas lactantes, que têm um risco clínico identificados no PNI, e essa lactante deve ser orientada a não interromper o aleitamento materno, mesmo se forem vacinadas ou mesmo logo após a vacinação, devem continuar ofertando o leite materno aos seus bebezinhos. A proteção, promoção e apoio à amamentação são fundamentais para manter e ampliar a doação do leite materno. A pandemia de Covid-19 não será uma razão para retrocesso nas elevadas e sustentadas taxas de aleitamento materno exclusivo das mulheres brasileiras, porque isso é um sinal importante de cidadania para nossos brasileirinhos e brasileirinhas. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês e seguirei após essa apresentação para o Ministério da Saúde, onde, ao lado do nosso ministro Marcelo Queiroga, do nosso secretário Rafael Câmara, participaremos do lançamento da campanha nacional de incentivo para a doação do leite materno. Muito obrigado e sigamos todos com essa programação, cuja execução já é um sucesso. Muito obrigada, professor doutor Antônio Braga. Muito obrigada por compartilhar conosco aqui essa trajetória, né, do Ministério da Saúde, enfrentando a Covid, trazendo as ações muito bem pontuadas nessa timeline. Obrigada. Agora, convido a presidente da Associação Espanhola de Bancos de Leite Humano, doutora Nádia Garcia Lara, para realizar sua apresentação. Bem-vinda, doutora Nádia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, como sempre, e muito obrigada por continuar sendo uma referência
no âmbito mundial com relação à promoção e apoio à doação de leite. Bom, eu vou compartilhar. Bueno, pues yo os voy a hablar Eu vou falar do impacto da pandemia Covid na amamentação dos bancos de leite no nosso país. E a verdade é que, vendo a apresentação agora feita pelo Brasil, na verdade é que nos inveja muito saber que conta com esse respaldo no âmbito governamental, da importância da defesa da amamentação e doação de leite. Mas, bom, a nossa defesa em relação à pandemia foi principalmente das associações da amamentação, a Associação Espanhola de Bancos de Leite, bom, e todos aqueles que velamos pela saúde das mães e das crianças. A declaração da pandemia conjugou que as primeiras medidas, com medo de evitar o contágio dos recém-nascidos, pensando em que poderiam ter um impacto negativo, nos levassem a recomendar que as mães tivessem seus filhos sozinhas, sem acompanhantes, e que depois houvesse essa separação da mãe e do filho. O isolamento nas pandemias sempre foi usado e também isto tem um impacto negativo no biônio mãe e filho. E porque todas essas medidas sabemos que favorecem a amamentação, e isso vai, na diminuição da amamentação, vai levar a uma maior mortalidade materna. E assim mesmo vai produzir umas alterações no vínculo e em dano à saúde materno-infantil. Então, esse isolamento não é gratuito, leva, então, muitas consequências negativas. A reação à amamentação da Unicef foi rápida, e em seguida disse que deveriam continuar promovendo essa amamentação junto com tudo que foi aprendido com a pandemia, e que as mães deveriam continuar acompanhadas, que as mães deveriam praticar o pele com pele, e deveriam iniciar a amamentação em casos que não tivesse leite materno, e sim, porque às vezes elas não têm leite, aí você utilizaria o leite doado como segunda opção. Em relação à situação espanhola de bancos de leite, demos notícia, seguindo essa recomendação, foi compartilhada, e publicamos, então, em março de 2020, que a amamentação das mulheres Covid positivas e a doação de leite era segura, fazendo um chamado para que conscientes que provavelmente com menos mães poderiam amamentar, a doação era uma atividade, um recurso essencial. Bom, sendo assim, associações como a IAM, que é a Iniciativa para a Humanização da Assistência ao Nascimento e à Amamentação, estabeleceram e apoiaram e disseram que essas medidas da OMS e o Ministério da Saúde, ainda que na primeira edição das recomendações para a mulher grávida e o recém-nascido, falavam de isolamento, separação, nas seguintes versões, já assessorados por os que fizeram parte das associações como a IAM, eles já não refletiam e favoreciam, então, o que era a amamentação e a estarem juntos entre mães e filhos. Contudo, o que vimos, e que foi algo generalizado, é que, ainda que muitas sociedades científicas falavam da amamentação, que promoviam todas essas medidas para que não houvesse esse impacto na amamentação, demoraram em fazer eco para dizer se eram aplicadas de forma lenta
nossas maternidades. Então, dos 9 pontos que vimos que estabelecia que deveriam continuar para amamentar, ou seja, na Espanha, em concreto, se cumpriam 2 anos, e, curiosamente, esse trabalho, vocês podem ver que um dos pontos que era promovido era quando havia leite materno disponível, o uso da leite doada. Isso realmente não era visto em nenhum lugar. Nesse outro trabalho, de forma retrospectiva, foi feito no estudo internacional, que também participou a Espanha, foram entrevistadas mais de 300 mulheres que tinham tido Covid e perguntaram em relação às práticas durante o parto e a entrada no hospital. Então, a amamentação e as consequências na amamentação. Os resultados desse trabalho concluíram que nesse caso ainda tinham a permissão vertical, não houve mais contágio, puderam amamentar, fazer pele com pele, e que a separação produziu danos no âmbito psicológico das mães, por causa da separação, e que isso teve um impacto negativo na amamentação. E, por isso, a ausência de contato pele com pele, a separação, a amamentação direta. Então, houve um impacto muito importante em conseguir a amamentação materna exclusiva nos 3 primeiros meses de vida. Esse é outro trabalho feito na Espanha, no que conseguimos, no que foi demonstrado aí, essas práticas promovidas pela OMS, e como eram aplicados diferentes hospitais em função do grau de complexidade do hospital e também em função do grau de compromisso com a iniciativa de harmonização para assistência ao nascimento e à amamentação da IAM. E o que verificamos é que, curiosamente, de todas as medidas que foram promovidas, isso foi aplicado com maior frequência naquelas maternidades nas que tiveram maior impacto do Covid. E isso viu que estava relacionado com que eram maternidades que tinham um grau de mais acreditação com a IAM, já que tinham por si um compromisso mais forte, porque depois voltaram a implementar todas essas recomendações para favorecer a amamentação. Este último estudo, também publicado nas revistas internacionais, e 240 mães e 248 recém-nascidos nos hospitais da Espanha, foi dita que a frequência de todas essas mães e filhos que foram acompanhadas no parto, a separação e o impacto. E a frequência da amamentação exclusiva na maternidade. Aí vocês podem ver que esse gráfico ilustra muito bem, e podemos ver a flecha no momento que a OMS recomenda que todas as medidas para a amamentação, madres Covid positivas, e como progressivamente, ainda que custou no começo, há uma diminuição da separação mãe e filho, que vai sendo substituída com o aumento das medidas da necessidade de acompanhante, pele com pele, como isso tem um impacto direto na parte de amamentação. Nesse mesmo trabalho que vimos é que as unidades que tinham um maior grau de aplicação com a IAM se mantiveram melhores em relação à amamentação com a pandemia. A Associação Espanhola de Bancos de Leite atualmente tem 16 bancos, deles de caráter regional. O primeiro banco foi criado em 2001, e a Associação Espanhola de Bancos de Leite foi criada em 2009. Não temos legislação específica, mas sim temos recomendações nacionais, que foram publicadas há 3 anos atrás,
em conjunto e entre todos os responsáveis dos bancos de leite da Espanha. Fazemos parte da Associação Europeia de Doadores de Leite. Queríamos, desde a associação, valorizar o impacto da primeira onda, que foi muito importante na Espanha, principalmente em Madrid, onde vivemos, e como repercutiu. Acredito que desde o começo fomos conscientes de que tínhamos que estar lutando porque isto não se transformar em um impacto na amamentação e na doação. E, bom, o que fizemos foi estudar isso que estava, tínhamos que estudar isso, e o que demonstramos foram as mudanças nos processos operacionais com relação à pandemia, nos bancos, de forma rápida, e comparar os principais indicadores de atividade no período de 1º de março a 30 de junho, no ano de 2020, com o mesmo período do ano anterior, onde não estava declarada a pandemia. Vimos que realmente o impacto em relação à pasteurização e a leite distribuída não foi muito alta. Sim, tivemos um impacto importante no recrutamento de doadoras no período do confinamento estricto domiciliar. Então, se mantiveram as doações, as doadoras E isso, ainda que houve menos doadoras, não teve tanto impacto no momento da doação, porque tentamos facilitar ao máximo a doação daquelas que já eram doadoras. Também conscientes do impacto que tínhamos, em seguida começamos a realizar campanhas de promoção e de apoio através de meios de comunicação e das redes sociais, já nessa fase tão prévia. E aqui, bom, há na fotografia de uma campanha que foi feita através das redes do Banco da Catalunha. O Banco de Catalunha foi um dos que praticamente quase que fechou essas atividades, e no fim de alarme de confinamento estreito, eles fizeram várias campanhas de promoção. Então, quando as mulheres eram doadoras, como está essa ilustração, elas podiam fazer fotos e colocar nas suas redes sociais para favorecer o lema de ponte que tinham com a amamentação. Os bancos estabelecendo os períodos temporários. Bom, houve um impacto na diminuição importante no recrutamento de novas doadoras, estabeleceram medidas específicas nas entrevistas para minimizar possíveis contágios para as doadoras, assim como instruções específicas para eles. Foi ampliado o período de validade do leite para minimizar que ele fosse dispensado, e também para o tema do uso desse leite. Foi recomendado também a limpeza de superfícies externas, porque poderiam ter aí contágios, porque tanto no domicílio quanto nos próprios bancos de leite. E a entregas foram incorporadas medidas de higiene para ser buscados nos domicílios e levados aos bancos, principalmente o tempo de conservação da leite crua. É verdade que foi suspendida praticamente de forma total a entrega no próprio banco de leite e nos centros, mas colher nos domicílios, isso foi muito importante. Teve um papel importante, porque aqueles bancos que tinham esse serviço, inclusive o Banco de Leite de Granada, que está em Andalucia, fez uma campanha altruísta de taxistas voluntários que iam recolher nos domicílios durante todo esse período. Vocês podem ver o veículo da Militrack, que é o nosso veículo de banco de leite da comunidade de Madrid. Bom, e com relação à pasteurização e distribuição, bom, na realidade é que não houve um grande impacto, e de fato, muitos dos bancos podemos ampliar, inclusive
indicações e dar leite às crianças que precisavam desse leite e estavam distanciados por causa do Covid de suas mães. Em relação à vacinação, bom, é um pouco do mesmo. Vamos as relações em defesa da amamentação continuaram, e dizíamos que é verdade que não existia dados, mas que coincidíamos no âmbito mundial com essas instruções de que toda a experiência acumulada de outras vacinações realmente faziam com que o risco-benefício para aquelas mães que tivessem indicações eram favoráveis à vacinação e para a amamentação e doação de leite. Isso não era uma contraindicação. Essa é a nossa página na internet. Em janeiro, nos tornamos, onde foi comunicamos das doadoras do nosso país. E, bom, a Espanha, agora, que depois de outro trabalho que fez, esse grupo de responsáveis de bancos de leite no mundo, que foi fantástico, o impacto no âmbito tanto científico como de difusão e de campanhas, e, bom, e fizemos parte ativa e continuamos fazendo parte de uma iniciativa excelente. E nada mais, muito obrigada e felicidade a todos no Dia Mundial de Doação de Leite Materno. Muito obrigada, doutora Nádia. Nós é que agradecemos por compartilhar como foi, né, o caminhar do enfrentando a Covid na Espanha, junto aos bancos de leite, e eu consigo ver alguns pontos bem próximos, né? Trabalhar com a informação, trabalhar com a humanização, fez com que vocês quebrassem muitas barreiras, né? Trabalhar com a comunicação também, né? Parabéns, brilhante apresentação. Dando continuidade às nossas atividades, e nesse momento eu convido a cofundadora da Associação Europeia de Bancos de Leite Humano, doutora Gillian Weaver, a realizar sua apresentação. Thank you, Danielle, and thank you for your kind invitation to contribute to this amazing... Obrigado pela possibilidade de poder contribuir para esse evento. Hoje vocês vão ter um pacote 2x1, que a nossa colega era a autora principal daquele artigo, com alguma informação da Inglaterra e por que está aqui, e porque ela está ativamente participando no desenvolvimento de políticas aqui, e o trabalho que tem sido feito nos últimos 15 meses. Great. Okay. Can you hear me, Danielle? Everyone? Yes. Wonderful. It's such an honor to be... Vocês podem me ouvir? É uma honra estar aqui, poder apresentar o que passamos por esse último ano, que realmente foi necessário a verdadeira cooperação de todo mundo do mundo, e foi um prazer aprender muito nesses últimos 3 dias no Brasil e outros parceiros do mundo. Meu nome é Nathalie, eu sou cofundadora da Fundação de Leite Humano, que é no sul da Inglaterra. E o meu trabalho, eu sou uma pesquisadora no Imperial College e tentando entender os benefícios dos BLHs. Com um instrumento, não temos, exceto nenhum interesse, exceto que trabalhamos nessa área de leite humano e uso sustentável de leite doado. Então, só para ter uma ideia da Fundação de Leite Humano, estamos só há 3 anos, desde 2017, como uma caridade plena, né? Isso é para garantir que todo hospital que não teve acesso a leite para nenéns muito enfermos teria esse acesso. Estamos dando apoio a 40 hospitais na Inglaterra e sempre tivemos um excesso de doadores, mas tivemos um dia bastante ocupado, como todo dia é para nós. E esse excesso de altruísmo significa que a gente conseguiu fazer um suporte muito inovativo e excelente para as famílias, e damos o apoio não só de leite, mas de apoio à lactação,
as que têm um problema permanente ou momentâneo de falta de leite. Temos vários colaboradores, pesquisadores no Reino Unido para dar uma fundação e avaliar o que estamos fazendo. Sempre tivemos engajamento global, desde o começo, devido ao engajamento da Gillian, mas estamos aprendendo com nossos parceiros globais. E uma das prioridades é prover educação não só para os nossos colegas no Reino Unido, mas criticamente tentar mudar a percepção cultural. Temos índices de amamentação mais baixos do mundo e aqui no Reino Unido, e isso trabalhando com organizações de raiz, 5.000 membros, e várias redes, e com a UNICEF para criar recursos médicos para colégios médicos, para os que estão estagiando. Eu comecei meu estudo em 2019 e eu ia passar por todos os estudos quando a pandemia aconteceu, e de uma enorme magnitude, pessoalmente e profissionalmente. Isso foi devido à história dos BLHs na Inglaterra. E essa imagem aqui do coronavírus, isso não é recente, é de 40 anos atrás, descrevendo a pandemia do HIV, né? Havia algum tipo de banco de leite humano e isso era normalizado. Mas até o fim dos anos 80, devido à pandemia e questões, porque também a fórmula, eles estavam fazendo marketing de fórmula em oposição ao uso de leite humano. Então, havia poucos BLHs que têm sido racionados desde então para os prematuros realmente com o peso mais baixo. E nos estágios iniciais da pandemia, os bancos sofreram de novo, e eu e a Gillian entendimos que todo o trabalho de todo mundo do setor e para os hospitais terem acesso a esse recurso era importante demais para se arriscar. Então, muito do meu trabalho é a ciência do leite humano e esse infográfico para falar como é extremamente complexo o leite humano, não como de nutrição, mas de fatores antibacterianos e etc., né? Mas, na realidade, a proteção de imunidade é o centro. Então, o centro da nossa pesquisa, começamos a fazer uma literatura nas funções antivirais do leite humano. Tem os anticorpos, lactoferrin, lisome, sacarídeos, oligosacarídeos, mas ela começou a ler e ler e ler. Estávamos completamente impressionados quantos mecanismos que o leite humano tem que ajuda a proteger as crianças e a arquitetura do peito em si, que não permite o coronavírus passar e entrar no leite em si. Então, foi possível trabalhar com parceiros do mundo todo para fazer essa ciência e aplicar isso aos bancos de leite humano, certamente no Reino Unido. Então, 2020, os primeiros meses, era para garantir que os BLH seriam capazes. Tivemos uma pergunta de um parlamentar nosso de garantir que os trabalhadores dos bancos seriam capazes de trabalhar quando viesse o isolamento. Trabalhamos Jackie Hughes, Debbie Barman, e a resposta dos bancos de leite humano levou a um entendimento que estamos todos tendo problemas similares. E também trabalhei com outra médica em termos o impacto da separação de uma criança da mãe. E enquanto isso, a Gillian estava estabelecendo um grupo de WhatsApp
que é o GAMBA, que é a Associação Global de BLHs, e que vamos falar mais em detalhe. E em julho, no Reino Unido, as coisas estavam estabilizando, era mais sobre fazer consolidamento, e, vamos dizer, foi um suspiro, vamos dizer assim, e aí começamos a publicar mais recursos para grupos com algum tipo de relevância, e isso foi pego pelo grupo de obstetrícia do Reino Unido e se tornou um guia sobre a separação infanto-materno. E agora que eu posso refletir o grande estrago que foi feito em termos da OMS, em termos de quantas mortes poderiam ter sido evitadas em não separar mães e filhos, né? E quando o Natal estava chegando no Reino Unido, e é incrível notícia que a primeira vacina foi licenciada pela MHRA. Infelizmente, a diretriz significava que as mulheres que estavam amamentando eram incapazes de terem a vacina. Significa que o pessoal do nosso sistema de saúde que estava trabalhando não poderiam ter a vacina e teriam que evitar a vacina ou parar de amamentar antes que elas realmente estivessem prontas, né? E a mensagem foi clara, que elas deveriam esperar após a amamentação, e sabemos de milhares de mulheres que pararam mais cedo para ter a vacina. Mas qual a evidência que temos entre vacinação e amamentação? Mas geralmente é seguro. A única que é contraindicado é varíola, febre amarela. Tem 2 casos e um risco teórico em termos de varíola. A evidência específica está agora, temos um artigo publicado que não há transferência de anticorpos das vacinas, nem as vacinas novas, e 3 artigos mostrando que a resposta de anticorpos aparecem no leite. Os registros nacionais não mostraram nenhum efeitos negativos entre mãe e a criança, talvez que elas estejam se sentindo mal só depois da vacinação e talvez não estejam amamentando tão frequentemente. Mas os nossos especialistas e consultando com colegas, através do grupo GAMBA, pensamos que não há nenhuma evidência que há algum problema em doar leite, mesmo horas após a vacinação. Isso tudo foi apoiado pela informação que a gente pegou da Academia de Medicina de Amamentação, da CDC americana. Por que estávamos fazendo tantas perguntas no Reino Unido e como poderíamos colaborar com nossos colegas para enfrentar o desafio da pandemia do Covid? Que isso seriam problemas comuns a todo mundo. Então, um grupo que o WhatsApp, que ela estabeleceu no Reino Unido, seria bom fazer o mesmo, mas a nível global. Eu decidi rapidamente ir pela minha lista de contatos e convidar quantas pessoas eu pudesse para esse grupo informal virtual, para ver se era útil de ter acesso instantâneo. E claramente muitas pessoas automaticamente se juntaram, estavam compartilhando perguntas, desafios com seus colegas no grupo. Uma das primeiras perguntas foram feitas: quantos bancos de leite humano tem no mundo? Em quantos países? Quantas crianças estão sendo alimentadas? Quais são os desafios? E como que você lida com isso? Se você vê esse grande mapa, um mapa interativo de um dos kits de ferramentas
no programa de integração de BLHs, e é algo que eu queria usar, porque é uma coleção de ferramentas úteis de qualquer pessoa trabalhando nesse campo. Já sabíamos que tinha 2 ou 3 anos de idade, estava desatualizado, e temos um grupo que cresceu a mais de 100 membros em 30 e tantos países, e aí poderíamos fazer essas perguntas. E continuando, fizemos uma pesquisa e conseguimos confirmar 756 bancos de leite humano em 66 países, alimentando 800 mil crianças. E o incrível de ter essa rede e essa rápida resposta, e também sermos capazes de usar a informação publicada que já estava disponível, e muita informação estava disponível globalmente, e de podermos responder essas perguntas. Quando vimos os desafios, eram os mesmos, as respostas e as perguntas eram as mesmas, independente de onde estivessem no mundo. E uma das coisas fascinantes das apresentações desses dias é que todos temos os mesmos desafios, mesmas dificuldades, e não necessariamente viemos com as mesmas soluções. Então, portanto, poder compartilhar isso foi ótimo. Eu não preciso passar pelos desafios, acho que todos tivemos já. Foi bom a gente poder colar essa informação, juntar essa informação, para que a Nathalie juntou todas as informações nesses 2 artigos que podemos compartilhar, ter a segurança e aprovimento de serviços, e foi aceito em 4 a 5 semanas depois de começamos, e podemos publicar um artigo com mais detalhes. E o que foi mais incrível, isso foi a colaboração de mais de 100 membros de 40 países, inclusive o Dr. João do Brasil, que nos trouxe muita informação e apoio e conselhos da rede dele. Uma das coisas que fomos capazes de fazer é usar o nosso grupo para ver mais sobre essa indústria de leite humano, mas é bom algo a se levantar, porque certamente no Reino Unido estamos a par que essas empresas com visão do lucro, que estão recrutando mulheres para prover leite, e os produtos, que às vezes é leite, às vezes leite que se torna commodity de outros produtos. Tivemos representantes de vários países, tivemos 50 respostas, e isso vai ser coletado e publicado, mas tivemos informação bem interessante do mundo todo, especialmente em destacar em que os BLHs são sem motivos lucrativos, vão dar apoio a qualquer mulher que tenha problema em amamentar, e as doadoras, e isso não são providos rotineiramente nesses. E aí você tem a venda direta de leite humano para as famílias fora de hospitais. Eu acho que vai ter mais notícia a respeito. Quando começamos em março de 2020, percebemos que juntos poderíamos celebrar o dia de doação de 2020, e tivemos mais de 150 contribuições da equipe de Juntos Poderemos. Você pode ver o trabalho que foi feito, tudo foi juntado,
E eu posso dizer que foi feito em menos de uma semana, e eu não vou ter chance de mostrar o vídeo, mas eu posso mostrar, dar o link, porque foi uma colaboração excelente de pessoas de todo o mundo, com a sua visão do que nós podemos fazer juntos. E muitos desses foram sobre trabalhar conjunto e o sucesso. E sabemos que a rede brasileira e do seu trabalho colaborativo com o mundo inteiro, esses são somente alguns. Um jovem homem que recebeu leite materno quando pequeno, e os outros que têm grande expertise em termos de situações de emergência e sugestões em relação à pandemia do Covid. E, finalmente, para dizer, eu acho que, inspirado pelo que conseguimos ano passado, a doutora Alexandra, da Polônia, foi capaz de incorporar algumas doações para conseguir uma excelente celebração, não das doadoras, mas o que o presente delas fizeram, uma forma de agradecer as milhares de mulheres que doaram leite, e cada doação conta uma história, em que todo dia uma criança ou uma família apareceria com as suas histórias, e as suas histórias foram publicadas como parte de um livro de todas as histórias, e podemos clicar ali no link só para ter uma ideia o que esse livro, eu acho que não vai funcionar, não, mas eu posso abrir na discussão de painéis, e aí vocês podem entrar no site. Então, a última coisa, eu só queria agradecer a todos, para dizer que queremos agradecer todo mundo pela sua riqueza de informações, soluções inovativas, sua inspiração, e queremos trabalhar mais proximamente com vocês. Sim, obrigada, doutora Dília. Obrigada, Nathalie, pela sua apresentação. E damos aqui continuidade ao dia de hoje, convidando o Dr. Sitraman Siddhasiva, do Instituto de Saúde da Mulher da Criança Sir Padampa, da Índia. Wonderful, and you can hear me properly. So we have. Então, boa tarde a todos. Saudações da Índia para todos vocês. E eu gostaria de dar um abraço especial no Dr. João, e muito obrigada pelo convite de participar aqui hoje com vocês. Os últimos 2 dias foram de excelentes palestras, eu gostei muito, e as nossas experiências têm sido muito semelhantes ao que as pessoas discutiram nesses últimos 2 dias, e também as apresentações que foram feitas pelas pessoas hoje, anteontem, ontem e hoje. Então, agora eu vou seguir adiante com a minha apresentação. Então, o primeiro banco de leite que nós criamos foi em 1989, começou em Mumbai. E, infelizmente, nenhum desses bancos de leites iniciais funcionou muito bem. E aí, depois, nós começamos a ter mais e mais bancos de leite, e agora nós temos mais de 80, ok? Bancos de leite humano, BLHs. Então, você pode ver aqui as setas que estão mostrando os nossos maiores distritos, ok? E há certas áreas no país que ainda não têm bancos de leite, ok? Então, a nossa experiência inicial desses BLHs nos fez acreditar que nós não íamos usar isso para doação de leite humano. Mudamos os nossos protocolos para os protocolos chamados CBDs, ok? Queríamos focar mais em como ensinar essas mães a amamentarem seus bebês. E como isso é um procedimento padrão que nós seguimos,
nós temos esses centros de amamentação. E eles estão focando mais no aconselhamento, no ensino de amamentação, porque, baseado na nossa experiência, nós descobrimos que não fomos capazes de atingir 100% de sucesso no protocolo de doação de leite, ok? No início. Então, nós tínhamos conselheiras qualificadas em todas as nossas áreas, e aí a gente estava aumentando o sucesso na área de amamentação. Nós temos um artigo que nós publicamos, ok? E ele fala claramente sobre o foco que nós optamos por ter na Índia, no nosso país. Então, você tem centros de aconselhamento de amamentação, você tem os CLMCs, né? Temos os LMCs e os LSUs, ok? Então, as unidades menores, ok? Essas unidades menores, elas promovem a doação e também armazenam o leite, ok? Aí você tem os números aqui do lado do que cada uma dessas unidades faz. Então, nós começamos assim, com unidades de apoio à amamentação, aí depois fomos para a unidade de gestão de amamentação e depois nos tornamos bancos de leite humanos, como é visto no mundo inteiro hoje em dia. Mas o que aconteceu na fase inicial da infecção pela Covid-19? Então, a gente deve amamentar, a gente não deve amamentar, o bebê deveria ficar com a mamãe, a pasteurização vai tornar o leite humano seguro, como é que uma mulher pode doar leite? E até que nós obtivemos alguns documentos da OMS e aprendemos com isso. E também os bebês que estavam doentes, e a gente tinha que colocá-los nas UTIs neonatais, e eles precisavam de leite doado. Então, algumas instituições arrumaram para que a própria mãe amamentasse os bebês nas UTIs com todas as precauções necessárias. E os nossos aconselhamentos continuaram. Então, nós tínhamos que pasteurizar o leite para torná-lo seguro, né? Então, nós tentamos ao máximo fazer os bebês crescerem, se desenvolverem, para que eles pudessem ficar com as mães na mesma enfermaria o mais rapidamente possível. Então, primeiro era para a gente separar as mães dos bebês, e depois eles chegaram à conclusão que era para manter as mães e os bebês juntos, porque era muito difícil deixar os dois separados. Então, a partir dessas novas orientações e protocolos, continuamos a manter as mães e os bebês juntos. E a partir da pasteurização, também sabíamos que o leite ficaria seguro, ok? E esses bebês, especialmente os prematuros, ok? Que tiveram que ficar na UTI durante algum tempo, eles recebiam leite pasteurizado dos bancos de leites. Então, um aspecto específico que nós observamos e um problema social, quando as mães eram aconselhadas para doar leites, essas mães se mantinham afastadas da doação com medo. E diziam, se o meu leite não for seguro para doação, ou para então ele é seguro para o meu bebê? E aí nós trabalhamos arduamente para convencer essas mães que não era verdade que elas poderiam infectar os seus bebês se elas continuassem amamentando o bebê e que não seria problema. Aí a fase mais posterior a isso, as mães poderiam alimentar os seus bebês, mesmo se o bebê tivesse testado negativo para a Covid-19. Então, fomos apoiados pelo fato de que as mães e a transmissão das mães para os bebês era mínima, ok? E que os casos não eram sérios. E como eu disse anteriormente,
a gente teve muitas discussões. Muitos dos centros ao longo do país enfrentaram os mesmos problemas de realmente segregar as mães dos bebês recém-nascidos, durante principalmente a primeira onda. Um dos maiores fatores do nosso sucesso na primeira fase é porque a gente mantinha as mães quarentenadas durante 14 dias. Isso só para estabelecer a lactação e a amamentação apropriadamente. Mas a segunda onda foi muito grande e começamos a ter que dar alta para as mães para que elas ficassem em casa. E isso levou a consequências desastrosas, porque elas não estavam amamentando muito bem ainda. Então, o que aconteceu? Houve muitas restrições de movimento nas enfermarias de Covid, né? Então, o número de funcionários diminuiu substancialmente, havia muito medo e relutância dos nossos funcionários. Então, o aconselhamento começou a ser impactado, né? O aconselhamento sobre amamentação. Então, nós conseguimos fazer alguns vídeos, usar as mídias sociais para tentar superar isso. No nosso hospital, como alguns outros centros em todo o país, alguns foram declarados hospitais de Covid, e aí só algumas mães com a Covid puderam ficar lá. E isso atrapalhou demais os serviços de aconselhamento. E agora a situação está um pouco melhor, porque nós temos leites sendo doados de outros hospitais para o nosso banco de leite. E houve muito medo, apreensão dos conselheiros para visitarem essas enfermarias de Covid. Aí fizemos treinamento das nossas enfermeiras, dos nossos enfermeiros, usamos gráficos com informações, compartilhamos conhecimento, e aí tudo se tornou um pouco mais bem-sucedido. Então, as mães que vinham para aconselhamento, e devido aos lockdowns e devido às restrições de mobilidade, isso impactou muito essas senhoras que vinham pedir aconselhamento. Então, as viagens eram evitadas e o aconselhamento relacionado à amamentação estava sendo considerado opcional. Mas depois a sociedade começou a aceitar um pouco mais. Então, as visitas de aconselhamento de amamentação caiu 53%. Isso aqui é no meu centro, mas aconteceu no estado todo. Em todos os centros, nós tivemos uma queda substancial das visitas de aconselhamento sobre amamentação. E o aconselhamento está intimamente ligado ao sucesso da amamentação. Então, começamos a fazer um prosseguimento pelo telefone, aconselhamentos pelo telefone, ok? Então, aproximadamente 70% perdiam essas reuniões de follow-up pelo telefone. Então, nós fomos aos poucos aumentando a comunicação, a melhoria dos canais de comunicação, e aí tivemos um aumento dos aconselhamentos. Tivemos também diminuição da amamentação devido à alta que as mães receberam. O leite, às vezes, era inadequado devido ao estresse, ao aumento das responsabilidades nas casas. As famílias ficavam separadas, os bebês ficavam separados das mães, as mães não ganhavam peso adequadamente. Tudo isso impactou a amamentação, né? Houve também depressão das mães e, em algumas situações, inclusive, as mães vieram a falecer. E aí os bebês começaram a receber leite do banco. Que estratégia podemos adotar nessas situações? Podemos usar as mídias sociais, podemos criar vídeos, ok? Então, tentamos aconselhamento online e aumentamos a nossa presença online também, ok? Nós usamos infográficos,
para explicar para as pessoas que o aconselhamento não foi um trabalho fácil, foi difícil, mas começamos assim que foi possível. Então, qualquer momento que o aconselhamento puder acontecer, de 5 a 10 minutos, a 20, a 40 minutos de aconselhamento, dependendo da dificuldade que a mãe estava tendo amamentando. Então, nós fizemos aconselhamento virtual também. Mas nada consegue substituir o aconselhamento físico, ok? Então, nós tornamos o aconselhamento de amamentação disponível em todos os pontos. Então, aqui está uma das nossas conselheiras, está treinando as nossas enfermeiras a ajudarem uma mãe. Essa mãe, ela ajudou as nossas enfermeiras. Aí também nós tivemos os nossos esforços organizacionais apoiados pelo governo da Índia. Nós tínhamos esse programa de afeto absoluto às mães, a MAA, com um programa de promoção ao treinamento, à amamentação, com as trabalhadoras da ASHA. Tivemos centros de colaboração nacional, tivemos essa organização também, a BPNI, tivemos também a Associação Indiana de Bancos de Leite Humano, com a PATH, aí tivemos webinars, tivemos o aumento de conscientização, utilizamos a mídia impressa, também criamos vídeos, usamos o YouTube, todos os meios possíveis para compartilhar conhecimento. E tínhamos infográficos e propagandas e campanhas como essas, compartilhamos com as mães o que deveria ser feito, aí nós tínhamos diretrizes para as mulheres grávidas e para as mães que estavam amamentando, e isso realmente ajudou até um certo ponto. Esforços na mídia social. As mães apareceram para doar, e essa pessoa não estava lá inicialmente, mas nós conseguimos aumentar a participação. Então, alguns centros tiveram aumento de participação, ok? Das mães doadoras. Ajudou demais quando oferecemos o treinamento do nosso staff, dos gestores, dos enfermeiros, das enfermeiras. E qual era o status pré-Covid dos BLHs aqui na Índia? O número de CLMCs estava aumentando. Nós também tivemos uma aceitação da comunidade, ok? E nós descobrimos que houve um declínio de 60% de doação de leite humano. Em termos de litros, tá? Esses dados aqui são em litros. Então, a doação das mães caiu de 1.044 litros para 422 litros. E nós tivemos que fazer doações transversais de outros centros e hospitais. E alguns centros tiveram um aumento de doação, ok? Então, a gente orientava as pessoas a fazerem as doações, motivamos a ordenha manual em casa, criamos centros de coleta de leite sem contato, e em alguns centros aceitaram a participação de mães que tinham testado positivo para a Covid-19. Mas havia diretrizes claras, mas alguns centros também aumentaram a doação através da participação das comunidades. Mas em alguns municípios a coleta voluntária foi proibida. Então, vamos aqui para a parte da vacinação. Isso é uma coisa que, apesar de muitas discussões com o governo indiano, e é a nossa organização técnica,
não tínhamos dados significativos em relação aos impactos da vacinação nas mulheres grávidas. Mas agora, pelo menos, nós permitimos que as mães que estão amamentando possam ser vacinadas. Tendo dito isso, aqui está a minha equipe, fotos dos nossos centros. Muito obrigada a todos os meus colegas que foram importantíssimos em criar essa apresentação. Então, tendo dito isso, eu gostaria de encerrar falando essa citação. Dr. Rabindranath Tagore: a natureza foi feita para fornecer bebês com alimento e alimento materno, e eles conseguem encontrar esse alimento nas mães para os seus corpos e para as suas almas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Sitaraman. Yeah. Sua apresentação também foi muito importante, compartilhou conosco a importância da informação sempre, né, nos bancos de leite. Nesse momento, eu convido a participar a pesquisadora da Escola de Enfermagem da Universidade de Dublin, doutora Tânia Kessler. Thank you very much. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todos na RBLH para fazer parte desse evento tão maravilhoso, a parte da RBLH. Are you able to see? Is it Yes, everyone's it's okay. able to see? Great. As Danielle pointed out, Como Daniel falou, eu sou da Universidade da cidade de Dublin, na Irlanda. Eu trabalho numa escola de enfermagem, psicoterapia e saúde. Eu sou o oficial internacional dessa escola, mas por treinamento, eu sou uma cientista social interdisciplinar e por isso eu quero dizer que eu estudei psicologia, antropologia e eu trabalhei através das culturas em termos da relação da troca de leite humano desde 2005. E como a apresentação do Gillian muito bem apresentou, vimos o aumento dos serviços de doadores no mundo e com essa expansão também veio uma expansão da ciência do leite humano, como a Nathalie indicou, é algo que teve que continuar. Como cientista social, eu muitas vezes estive conectado pensando na valorização da amamentação e como é que isso lida com as relações em termos do leite humano. E como vocês indicaram, há pessoas por trás e que compartilham, e se a gente esquece isso, a gente corre o risco, como alguns historiadores falaram, de desvalorizar, de tirar do corpo, de ver o leite como um contínuo para a fórmula, que o leite doado é só outro substituto para o leite materno da mãe, em vez de ver como sendo uma ponte para a amamentação. A gente vê a doação do leite humano como uma comunidade global apoiando, promovendo e protegendo a amamentação. E parte do movimento, o leite humano, como todos nós concordaríamos, é único, não só tecido, mas é comida, medicina, e como um dos doadores mencionou no vídeo, que é amor também. E quando os antropologistas falam que é o nexo materno-infantil, que captura as noções de comunidade e não só a dieta de uma criança. Isso nunca foi. Agora, durante a pandemia, é mais importante do que nunca, e a voz dos cientistas sociais são chaves, examinando como as pessoas são informadas e, às vezes, mal informadas, mas de como podemos motivar ou
ou, infelizmente, às vezes desmoralizar pessoas. Então, em termos de pensar dessas coisas, eu gostaria de compartilhar algumas fontes da mídia irlandesa, né? Não sem controvérsia. Esse é do Irish Times, que é um jornal nacional, que existe desde 1859, e bem no começo da pandemia, 18 de março, o dia depois do dia de São Patrício, que foi cancelado devido à pandemia, uma grande festa na Irlanda, o artigo citando um especialista médico de um dos hospitais de maternidade mais antigos do mundo. Toppers não são, quer dizer, que não deve se fazer as mães se sentirem culpadas, né? Que deve dar apoio a elas, né? Quer dizer, a ideia de que tudo bem dar uma madeira à noite para conseguir dormir, e aí mais tarde a frase de que mais mulheres queriam amamentar durante a pandemia, e isso estava vindo do desejo materno de proteger seus filhos do vírus. E a executiva de saúde relatou que durante a pandemia, um aumento de 57% de amamentação. Uma clínica em Westbury também relatou, no começo da pandemia, que eles estavam vendo uma redução no número de prematuros. Isso para mim e meus colegas, e a caridade para os pais, que é a Aliança Neonatal Irlandesa, e outros clínicos que eu mencionei, outros médicos, receberam financiamento para uma pesquisa que está agora sendo revisada, que nesse momento, ano que vem, vamos ter mais informação original para compartilhar com vocês. Mas, por enquanto, essa pesquisa estava sendo conduzido por colaboradores da comunidade, e o reconhecimento da necessidade de mais pesquisa baseada nas experiências de pais de crianças prematuras. Alguns só estavam permitidos 15 minutos por dia para passarem com suas crianças. Outra área que precisa muita pesquisa é captado nessa propaganda em março desse ano sobre o Dia das Mães na Irlanda. Como é que está meu pequeno pacotinho de amor? Tá bem, tá bem. Você tentou o outro método? Então, esse é o neném, é assim, segurar como uma bola de rugby. Eu vou conseguir. Eu gostaria que você tivesse me falado isso antes do meu peito ficar machucado. Essa tecnologia e o papel da tecnologia em geral é parte de pensar e ajudar mães de primeira viagem e pais de primeira viagem, que vai ser parte do novo normal. E outra área para pesquisa, né? A Irlanda Sul e Norte tem um dos mais baixos níveis de amamentação do mundo, que é mostrado nesse infográfico e nesse artigo que foi lançado online semana passada pela Universidade de Médicos da Irlanda. Real. Eles falaram que os índices de amamentação estavam melhorando na Irlanda e a necessidade de mais pesquisa, em que estamos ativamente colaborando para fazer. Conectado a isso,
essa necessidade para pesquisa, tinha uma outra iniciativa importante que foi publicado mais cedo esse ano e que veio diretamente de um grupo de comunidades de mães irlandesas. E eles chamam Baina Batha, que é irlandês para leite da vida, e foi conduzido por 4 mães que foram inspiradas pelas suas experiências nas maternidades irlandesas e queriam ajudar os serviços que apoiam a amamentação na Irlanda. Não só publicaram isso, mas no 12 de maio eles também falaram com um grupo de parlamentares mulheres, e o Baina Batha afirmou que tem que treinar apoio à amamentação, especialmente a pandemia, em que muitas famílias estavam isoladas e sem apoio de amigos ou família. Os 2 relatórios da Baina Batha e dos médicos, apesar que os autores, em ambos os casos, queriam falar comigo e trabalharmos juntos, concordando sobre o papel realmente importante que os bancos de leite humano têm em termos de amamentação. E eu também mencionei isso porque uma das questões chaves do serviço na ilha da Irlanda, que o serviço estabelecido, onde tem aquele coração ali na Irlanda do Norte, foi estabelecido em 2000. E como o coordenador, fundador me falou, foi estabelecido desde o começo para apoiar a amamentação. Temos materiais de arquivo para apoiar isso, inclusive essa newsletter do hospital que é amigável aos nenéns na Irlanda. E como um cientista social, significa que o serviço sempre foi sobre a relação humana, o processo de amamentar. O atual coordenador, Elizabeth Bailey, me falou que em 2020, 4.806 litros de leite foram pedidos da República da Irlanda. E como o jornal indicou, foi relatado que precisavam de mais doadoras e que o Covid-19 tinha afetado o suprimento. Essa falta aconteceu também em outubro. Temos que entender melhor essa questão na Irlanda, e isso é parte da nossa pesquisa. Vimos pelo menos um hospital que precisou de suprimentos do Reino Unido, o que significa que a Irlanda precisa de mais serviços, algo que foi ativamente discutido por muitos anos. Mas muitos entenderam que esse serviço adicional teria que cooperar mais proximamente com um serviço importante que já estava funcionando há muitos anos nessa ilha. Na República da Irlanda, Irlanda do Sul, isso foi um pedido para ajuda, e a vice-ministra publicou um pedido parlamentar para coincidir com o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, pedindo mais apoio para a amamentação e mais orçamento do governo para apoiar a criação de um BLH desse lado da ilha, mas que trabalhasse conjuntamente com os serviços do norte. Brevemente, eu vou discutir vacinas, não é a minha área, mas eu passei um tempinho falando com as partes importantes, chaves nisso, inclusive médicos. E nós sempre tivemos um componente positivo para mulheres que estivessem amamentando, que tomassem a vacina.
para mulheres grávidas foi também encorajado, mas é um pouco mais complicado e para uma futura discussão e mais pesquisa. Mas eu queria mencionar que no Irish Times, que os irlandeses eram os menos relutantes a tomarem a vacina. Uma conclusão baseada nessa pesquisa pela Eurofund, e o estudo deles entenderam que com os países com menos hesitância, eles tinham a mídia mais positiva em termos de tomar a vacina. E hoje, por acaso, uma das apresentações na mídia foi de que vamos construir a vacina Pfizer aqui na Irlanda. E isso talvez seja até mais importante. E, finalmente, bem rapidamente, eu gostaria de mencionar também que a Associação de Bancos de Leite Humano no Reino Unido, a Gillian foi uma das fundadoras, e mencionamos a Barnett, que é agora presidente, que apoiou a minha pesquisa por esse ano todo. E hoje lançou o seu novo site em honra, novamente, ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano. E gostaríamos de encorajar todos a visitarem o site e, se possível, semana que vem, vamos ter um webinar que vai olhar na questão de como que o leite humano deve ser regulado, e muitos aqui estão contribuindo. Então, a pandemia impactou a todos nós, em muitas formas, o papel das ciências sociais de trazer partes muito diferentes para lidar com questões complexas nessas relações de leite humano, com respeito e reconhecimento, é chave para uma resposta pragmática e para um melhor futuro para todas nós. Muito obrigada. Nós que lhe agradecemos, doutora Tânia. Muito obrigada pela apresentação. Dando continuidade, eu gostaria de abrir a palavra para a doutora Sharon Bransburg, diretora do Banco de Leite Humano de Israel. Doutora Sharon, a palavra é sua. Hello, everybody. Just a second. Just a second. Okay. Okay. So, good evening. Boa tarde e muito obrigado por me convidarem. Eu gostaria de pedir desculpa adiantada. Como parte de vocês sabem, Israel está sob ataque. Às vezes, se houver um alerta, eu vou ter que correr para um abrigo, mas eu espero poder terminar essa apresentação. O Banco Nacional de Leite Humano é um estabelecimento nacional, foi estabelecido junto com o Ministério da Saúde. Então, uma entidade única, em que combina um massivo, mas e conseguimos um razoável dinheiro do Ministério. Também somos parte dos serviços de sangue nacional, e algo similar à Cruz Vermelha, e é o Serviço Nacional. Eu me juntei para estabelecer, para me tornar diretora desse banco de leite, certificação de processo. Eu também tenho um degrau em bioquímica e eu também era uma ativista para o estabelecimento dos bancos de leite em Israel. Mas eu escolhi
estabelecer o banco como parte dos serviços de sangue, porque é uma forma que eu entendi que, se você quiser promover massivamente e fazer um melhoramento do zero, e como não havia, que 30 hospitais que têm unidades de UTIs neonatais, né, e precisam apoio dos serviços de sangue e do Ministério da Saúde. E depois de 2 anos nesse papel, me pediram para me tornar a diretora do serviço de sangue. Então, eu gerencio 2 bancos, um é o de leite e outro banco de sangue frio. E ver se a gente consegue sinergia de gerenciar 2 coisas em termos de tecido, vamos dizer assim. Então, com parte do serviço de sangue, era importante botar uma ênfase na segurança e na qualidade. O Ministério da Saúde nos pediu a prestar atenção no preço, e como uma líder era importante e apoiar também a amamentação. Eu estou dizendo isso porque trabalhamos nesse banco de leite um pouquinho antes da pandemia do Covid, e o principal slogan quando eu falava é que o leite humano não é só comida, é um tecido, deveria ser tratado como um tecido, é um tecido vivo, vamos dizer, e a ênfase que, apesar que a amamentação provê as melhores ou coisas atualizadas, benefícios atualizados para as crianças. Nós queremos garantir que todos os BLHs vão fazer de todo o possível um bom trabalho para garantir esse fornecimento de leite humano. E nós precisamos pasteurizar o leite e também precisamos pasteurizar o leite bovino também, né? Então, o humano também, para preservar as características essenciais do leite humano. Não deveríamos olhar o leite humano como comida ou alimento, mas sim como uma coisa muito mais preciosa, e é uma grande diferença entre comida e o leite humano. Então, ao dar a minha apresentação, eu gostaria de promover as grandes e maravilhosas propriedades do leite humano, da amamentação, o apoio o singular que as mães podem dar aos bebês prematuros, não em termos de um carinho ou um NSC, para como evitar essas doenças que ameaçam a vida dos bebês, como a NSC, ou então os componentes do sistema imune, proteção contra infecções, E durante a pandemia, foi muito singular, a pandemia em Israel foi muito singular, porque eu fui recrutada para trabalhar no serviço de saúde e eu tive que estabelecer a coleta de plasma, de pacientes recuperados, e imediatamente todo mundo me perguntou o que deveríamos fazer sobre o leite humano, o leite, o que deveríamos fazer? Eu falei, olha, temos 10 dias para pensar sobre isso, vamos focar na coleta de plasma. Enquanto isso, todo mundo falou sobre, nós devemos praticar a higiene, esterilização, devemos usar uma máscara, lavar as mãos.
E a amamentação e a Covid-19 podem coexistir. Quando você tem um bebê, você deveria beijar o seu bebê, você deveria tocar o seu bebê, mas sempre protegendo ele. Então, levou aproximadamente de 10 a 15 dias. E como Israel não estava muito mal no início, olha só, nós começamos mais ou menos em março de 2020 e houve um aumento muito lento. E a situação atual, você pode ver no lado direito do slide, é ótima situação, só temos mais ou menos 6 casos novos todos os dias, isso é muito bom para a gente. Então, levou mais ou menos um ano, para a gente poder entender que nós deveríamos tentar solucionar essa questão e como poderíamos superar a pandemia. Nós somos um país mais isolado e é claro que foi mais fácil resolver algumas questões em relação à pandemia. O Ministério da Saúde de Israel, no início, falou sobre muitas trajetórias que deveriam nos ajudar a solucionar as questões. Por exemplo, o plano de semáforos que todas as cidades estavam seguindo, eram cores diferentes. Vermelho era muito mal, verde era bom, e outros países adotaram isso também. A gente começou a usar um aplicativo chamado The Defender, que enviava informações para a gente e também nos dava informações se você estava sendo exposto a pacientes com Covid-19, mas nada ajudou tanto quanto a chegada das vacinas. As vacinas da Pfizer começaram aqui mais ou menos em dezembro. A maioria dos profissionais da vacina já estavam vacinados. Não havia nenhuma questão se nós deveríamos vacinar a população ou não. Eu sei que isso não é o que aconteceu no mundo inteiro. A comunidade médica disse que é assim que deveria ser feito. E você pode ver a rápida parada, a rápida diminuição de pacientes com Covid. Aproximadamente depois de um mês, todos nós percebemos um declínio no número de casos de Covid. Então eu posso dizer a atuação atual é bastante boa, a maioria da população já foi vacinada e a maioria das mães já foram vacinadas. E foi muito rápido, e eu acho que ainda não tivemos tempo para pensar ou considerar se isso era seguro ou não, porque houve uma grande mobilização para fazer isso. E em relação que eu deveria ter recebido doações e que eu faço parte da coleta de sangue, dos serviços de doação e coleta de sangue. A doação de sangue, a doação de plasma são muito diferentes da doação de leite. E me perguntaram, o que nós podemos fazer em relação às doações de leite? Bem, levou um pouquinho para eu entender qual era a situação e para superar essa dúvida. E nós temos ativação patogênica em relação então, a pasteurização é a inativação patogênica. Então, não deveríamos ter nenhum medo de algum patógeno no leite. Eu acho que funcionou muito bem. E aí, num certo momento, eu fui capaz de convencer o Ministério e os médicos dos bancos de sangue que nós seríamos capazes também de usar uma regulação, a mesma regulação da doação de sangue, porque a gente podia desativar os patógenos.
Então, no começo da pandemia, me pediram para manter o leite quarentenado. Aí eu falei, eu preciso do leite, eu preciso do leite. Eles falaram, ok, então você faz a inativação dos patógenos e sempre mantenha em mente que a gente sempre coleta o leite das doadoras em casa. Então, essa questão da coleta nunca foi um problema. E nós tivemos menos doadoras, tivemos menos doação de mães que tinham tido bebês prematuros. Então, tínhamos alguns bebês na UTI, alguns bebês prematuros devido à Covid-19. Mas nós tivemos 10 grandes doações de leite de algumas mães especiais. Em relação à vacinação, houve uma grande mobilização de vacinação em Israel, então não tivemos tempo para dúvidas nem preocupações. O Ministério da Saúde disse imediatamente: nós tivemos alguns casos de mulheres grávidas tendo partos em situações muito, muito difíceis e com estado grave da Covid, então a nossa população entendeu que todas deveriam ser vacinadas, então houve muitos estudos e pesquisas sendo publicadas do Dr. Yarden Golan. É seguro vacinar as mães? E há alguns dias eles publicaram um estudo que as mães vacinadas... Bem, nós temos muitos dados em relação a isso, porque a maior parte da nossa população é vacinada, então nós temos muitos dados e estatísticas em relação às mães vacinadas. E eu posso dizer que durante a pandemia da Covid-19, eu sempre digo que muitas coisas podem esperar, mas as crianças não podem esperar. Então, eu fui capaz de promover o uso de leite doado. E aí eu entendi que a gente tinha que colocar muita ênfase que não há patógenos nos leites, porque a comunidade médica não sabiam que todo leite humano era também pasteurizado. Outra questão era o fato... Houve uma grande ênfase no valor imunológico do leite materno antes da pandemia, então tínhamos que pôr ênfase no valor e nas vantagens do leite materno durante a pandemia. E eu posso dizer, e nós estamos trabalhando há 1 ano com esses bancos de leite, e nós tivemos que nos adaptar a essa situação tão especial e diferente com a pandemia da Covid-19, primeiro. Agora a gente tem uma espécie de guerra, uma meia-guerra. Então, a foto aqui da gente entregando leite aos hospitais. E agora eles estão sob fogo, grandes foguetes e mísseis, 10 a 15 mísseis a cada hora estão sendo lançados lá na parte sul de Israel, está muito perigoso. Então, é importante também recebermos doações de sangue. Então, o sangue é igual ao leite, o leite é igual a sangue. Se o sangue é vital para a saúde dos humanos, o leite materno também é. Estou feliz em compartilhar com vocês que a mensagem foi entendida no nosso país e estamos recebendo melhores respostas de médicos, do público. A nossa população também está consciente agora, mais confiante da importância do leite humano, e espero que em termos de paz e sem a pandemia, nós seremos capazes
de melhorar e de entregar mais leite materno, mais leite humano. O que fazemos agora é pequeno ainda, mas vamos melhorar. E eu vou concluir a minha apresentação com isso, que os serviços de doação de sangue, nós fazemos parte dele, estamos... Os únicos critérios de receber leite ou sangue é a saúde da doadora ou do doador. Para doação de sangue e de leite, nós temos judeus, cristãos, muçulmanos, e nós judeus, a gente não faz a distinção entre sangue, leite. O único critério que nós temos e a ênfase que nós temos é: o leite é bom, então vamos entregá-lo. A doadora é saudável, a gente não se importa se a doadora é muçulmana, cristã ou judia. E eu gostaria de fazer essa declaração aqui para vocês. Então, muito, muito obrigada pela sua apresentação. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, doutora Sherron, e com certeza a Rede de Bancos de Leite Humano se solidariza com Israel nesse momento tão difícil. E intensifico aí nos nossos agradecimentos, né, pelo fato da senhora ter disponibilizado um tempo para estar aqui conosco. Muito obrigada.